Você já se sentiu como se estivesse apenas existindo, mas não vivendo de verdade? Como se o seu dia começasse vazio, continuasse no automático e terminasse com um silêncio que pesa mais do que o cansaço físico. É como se algo estivesse faltando. E na verdade está. O que falta não é um novo plano, uma nova rotina ou até mesmo uma nova chance. O que falta é a presença. Mas não qualquer presença. Falta a doce, poderosa, constante presença do Espírito Santo. Aquela que transforma o ordinário em extraordinário, que preenche os vazios da alma com direção, amor e propósito, que sussurra no silêncio: você não está só. João 14:16 nos revela algo poderoso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa promessa de Jesus não é simbólica, ela é literal. O Espírito Santo é a resposta para as noites sem paz e os dias sem rumo. Ele não veio para ser um visitante em nossa vida, mas um companheiro eterno. E sabe o que isso significa? Que há alguém que te conhece por dentro, que anda ao teu lado mesmo quando todos vão embora, que te fortalece quando suas pernas já não aguentam mais e que te lembra diariamente: você foi escolhido para viver na plenitude, não na escassez emocional e espiritual. Mas por que muitos cristãos vivem como se estivessem sozinhos? Por que esqueceram como viver na presença? Não se trata de religiosidade, de horários rígidos ou orações decoradas. Trata-se de relacionamento, de caminhar com Ele no supermercado, no ônibus, no quarto escuro e nas manhãs difíceis. Trata-se de fazer dele seu melhor amigo. João 14:17 diz: o Espírito da verdade, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E se Ele está em nós, por que ainda andamos vazios? Porque não o ouvimos, porque não paramos para perceber a sua voz em meio ao barulho da rotina. Não é sobre quanto você ora, é sobre o quanto você anda com Ele. Se essa palavra já está tocando o teu coração, comenta agora: Espírito Santo, ensina-me a viver contigo. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa redescobrir o caminho da presença. Existe uma diferença brutal entre suportar um desafio sozinho e passar por ele com o Espírito Santo. Quando enfrentamos as tempestades da vida desconectados da videira verdadeira, tudo em nós tende a secar, os frutos desaparecem, a fé se torna frágil e a esperança evapora. Mas quando permanecemos nele, mesmo os ventos contrários se tornam ferramentas de crescimento. Em João 15:5, Jesus declara algo poderoso: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa frase não é poesia espiritual, é um aviso e um convite. Sozinhos não conseguimos florescer, mas com ele até o deserto floresce. Muita gente pensa que viver com o Espírito Santo é uma garantia de vida sem dor. Mas o que ele oferece não é fuga da dor, é crescimento através dela. Olhe para os frutos do Espírito em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E perceba que eles não brotam nos dias fáceis, mas nos dias em que somos desafiados a escolher a paz no meio do caos, a mansidão diante da ofensa, a fé no meio da espera. É aí que o Espírito Santo revela sua força em nós. Quando tudo em volta grita: desista, mas a presença dele sussurra: permaneça. Você já percebeu como algumas pessoas passam por crises profundas e ainda assim mantêm uma paz que parece sobrenatural? É porque é sobrenatural. É o Espírito Santo ativando a palavra viva dentro delas. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,
Esse poder não é só para milagres públicos, mas para resistir à tentação no secreto, para vencer o orgulho quando ninguém está olhando, para continuar perdoando, mesmo quando tudo em você quer se vingar. O Espírito Santo não te tira da tempestade, ele te ensina a andar sobre as águas. Comenta agora: eu escolho permanecer na videira. Isso ajuda o algoritmo e ativa outros corações que também precisam dessa palavra. E não esquece de deixar o like se esse conteúdo está te despertando espiritualmente. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar, citam versículos, frequentam cultos, mas ainda não o encontraram de verdade, porque a revelação do Senhor Jesus Cristo não é um conteúdo para ser estudado, mas uma pessoa para ser vivida. Quando o Espírito Santo começa a operar em alguém, a vida muda de dentro para fora. O que era apenas religião se transforma em relacionamento. O que era hábito vira paixão. E o que era vazio é preenchido com propósito. Atos 5:32 afirma: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, não é para quem sabe tudo, é para quem se entrega. A presença dele não vem por mérito, vem por rendição. Pense em quantas vezes você tentou mudar sozinho, prometeu que seria diferente, que largaria o pecado, que controlaria o temperamento, mas voltou ao mesmo ponto. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo tem o poder de regenerar de verdade. Hebreus 13:5 nos lembra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mesmo quando você se sentiu fraco, caído ou distante, ele estava ali. Porque transformação não acontece quando você se esforça mais. Acontece quando você confia mais. Quando você diz: Espírito Santo, eu não consigo, mas tu podes. E é nesse exato momento que ele entra com poder. Romanos 8:16 revela: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa revelação muda tudo. Porque quando você se vê como filho, começa a agir como herdeiro. Passa a orar com autoridade, a andar com dignidade, a lutar com coragem. Não mais como alguém tentando merecer algo, mas como alguém que já foi aceito. O Espírito Santo te lembra diariamente: você pertence, você foi selado, você não é mais escravo do passado, mas cidadão do reino. E esse entendimento gera cura emocional, libertação espiritual e transformação real. O Espírito Santo não veio para te melhorar, ele veio para te transformar completamente. Comenta agora: eu sou filho, eu sou filha. Deixa essa declaração registrada nos comentários como um selo da tua identidade espiritual. E se esse conteúdo está falando contigo, compartilha com alguém que precisa redescobrir quem é em Cristo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há um chamado gritando dentro de você, talvez silencioso aos olhos humanos, mas ensurdecedor na sua alma. Vem mais perto, vem viver comigo. O Espírito Santo está te chamando para uma vida de plenitude, não de sobrevivência espiritual. Ele quer te ensinar a acordar com paz, caminhar com direção e dormir com propósito. Chega de uma fé morna, de orações apressadas, de relacionamentos rasos com Deus. É hora de viver a revelação do Senhor Jesus Cristo como algo prático, diário, real. É hora de andar como quem carrega o céu por dentro. Se você aplicar tudo o que ouviu hoje, começar seus dias em silêncio com Deus, alimentar sua alma com a palavra, cultivar os frutos do Espírito e lembrar-se de que é amado, guiado e selado pelo Espírito, sua vida não será mais a mesma. Você vai perceber que as decisões ficam mais claras, os medos menores e os desafios mais suportáveis. Por quê? Porque você não está mais sozinho. Porque o Espírito Santo se torna seu conselheiro, consolador, força e melhor amigo. Ele não quer apenas um culto aos domingos. Ele quer cada segundo do seu caminhar.
Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você vive com o Espírito Santo, até as curvas da vida fazem sentido, até os desertos ganham propósito, até o silêncio vira revelação. E se você está pronto para isso, feche os olhos agora e ore comigo. Espírito Santo, ensina-me a viver plenamente na tua presença. Eu reconheço que tentei andar sozinho e por isso me perdi tantas vezes. Hoje eu me rendo, eu abro meu coração e te convido. Entra nos meus dias, nos meus pensamentos, nas minhas escolhas. Guia-me quando eu não souber para onde ir. Fortalece-me quando eu estiver cansado. E revela-me Jesus, não como um nome, mas como uma vida que pulsa dentro de mim. Ativa os dons que estão adormecidos. Restaura o que o mundo quebrou. E planta em mim uma sede insaciável por ti. A partir de hoje, eu decido não sobreviver. Eu decido viver em ti, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreve nos comentários: Espírito Santo, eu quero viver contigo. Isso vai impactar outros que estão lendo. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa viver essa transformação e inscreva-se no canal para mais mensagens como essa, porque isso aqui é só o começo da sua jornada.